Olá, pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira aqui na Impacto. Na quinta-feira passada eu falei um pouquinho para vocês sobre as vantagens da esterectomia vaginal e falei um pouquinho sobre a nossa equipe, né, e o que a gente esperava do projeto. E hoje a gente vai fazer essa live, eu e o Norberto, que é um dos colegas que idealizaram aí o projeto, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as vias, né, da esterectomia. Certo, Norberto? Tudo bem? Boa noite. Norberto? Eu não estou ouvindo nada. Oi. Agora estou ouvindo. Está me ouvindo? Agora estou. Mas caiu uma parte boa que você estava falando. Você consegue me ouvir aí, Roger? Consigo sim. Tá. Então, o Roger da semana passada falou para vocês um pouquinho da Impacto e do nosso objetivo. Na verdade, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás já, eu estava junto com o Francisco Lopes, que é o outro membro do nosso grupo aqui, e a gente estava fazendo uma pós-graduação de laparoscopia no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. E no intervalo de uma das aulas, 2 professores nossos entraram e ofereceram um curso de esterectomia via vaginal para toda a turma. E eles tinham 50 cirurgias de experiência. Nesse momento eu olhei para o Chico olhou para mim e a gente começou a rir. Porque lá em 2009, na época da pós-graduação, eu já tinha umas 1.500 esterectomias vaginais e o Chico tinha acho que um pouco mais que eu ainda. O Chico é mais velho, né? Não é normal isso. E a gente falou assim, poxa, o cara com 50 está dando curso, Chico. A gente tem quase 3.000, vamos começar a fazer isso. E isso daí ficou. E agora, no começo do ano passado, durante a pandemia, eu liguei para o Chico e falei assim, Chico, lembra aquele projeto lá de 2009 que a gente sempre conversa sobre ele e nunca saiu do papel? É hora de sair. E eu falei para o Chico que a gente precisava de mais uma pessoa, o Chico já trabalhava com o Roger e apresentou, e daí nasceu a Impact. E qual que é o nosso objetivo? A gente está fazendo um curso para ganhar dinheiro? Claro, a gente está fazendo um curso para ganhar dinheiro também. Isso demanda muito esforço da nossa parte, isso demanda muito estudo, demanda muitas horas de preparação, demanda muita briga também, não é fácil. Mas o nosso objetivo principal não é o dinheiro, não. Eu acho que se a gente ganhar dinheiro, isso vai ser uma consequência. Nós 6 somos cirurgiões e nós passamos a nossa vida dentro de centro cirúrgico e acompanhando. E a gente vê que, mesmo nas residências médicas e nas melhores residências, o ensino de algumas técnicas cirúrgicas caiu muito nos últimos anos. Até, talvez por uma falta de professores que acabam deixando a escola por outras atividades. E nós vimos aí uma oportunidade de ajudar na formação. Para você que está assistindo a gente, não tem a menor importância se nós 3 juntos devemos ter aí perto de 8 ou 9 mil esterectomias. Eu acho que tem que importar para você que nós nos preocupamos em organizar um curso que possa fazer com que você chegue no mesmo ponto ou até muito melhor do que cada um de nós. Então, nós vamos dar a chance para você, durante esse curso, de usar a nossa experiência e, usando essa experiência, evitar alguns erros. Né? O Chico e o Roger, nós tivemos a oportunidade de aprender as técnicas com, acho que, os 2 melhores cirurgiões vaginais do Brasil, que é o Dr. Ricardo Pereira e o Dr. Otacílio Figueiredo. Então, nós bebemos da melhor fonte que poderia existir. Depois disso, eu faz 20 anos que eu opero, o Chico um pouquinho mais, o Roger um pouco menos, mas sempre de uma maneira intensa. Então, a gente achou que é a hora da gente usar toda essa bagagem, toda essa experiência, todo esse aprendizado
para que você possa chegar num ponto igual ou até muito melhor que o nosso. E é por isso que a gente organizou a Impact. Quando eu conversei com o Roger e com o Chico, eu falei para eles, ou nós vamos fazer o melhor curso de esterectomia vaginal que existe, ou a gente vai cada um para sua casa e toca a vida. E nosso objetivo é esse, é fazer o melhor curso de esterectomia vaginal do Brasil, por enquanto. Porque nós teremos outros melhores cursos do Brasil também. Esterectomia vaginal é o nosso primeiro. Eu acho que se fosse para encher uma sala de aula de aluno, né, para assistir cirurgia de esterectomia vaginal, nenhum de nós três toparia, né? Até porque Exatamente. O que você disse é muito importante. Ter uma pessoa ali para te mostrar, né, ser um negócio personalizado é o que faz diferença, né? Porque hoje é muito fácil você adquirir informação, você entra lá no YouTube, aí você vê milhões de vídeos, né, de esterectomia vaginal, mas não é isso que dá segurança para o cirurgião, para nenhum cirurgião. E eu falei na live passada que, infelizmente, a gente é mais ou menos a questão em relação ao parto normal e a cesárea, né? Então, se você acaba fazendo muita cesárea, cada vez você tem menos oportunidade de praticar o parto normal. Então, infelizmente, a gente está vivendo um momento que os cirurgiões estão muito aptos a fazer a cirurgia abdominal e a cirurgia vaginal, que é o padrão ouro, está caindo em desuso. E aí é uma cirurgia a mais, né, para paciente, uma cirurgia aberta a mais, com mais consequências no pós-operatório tardio, né? Então está se perdendo, a esterectomia vaginal, infelizmente, está se perdendo, né? Tudo que a gente conquistou está começando a decair, porque os residentes não estão sendo bem formados, infelizmente, né? Sem prática, e aí não executa a técnica, e a técnica vai caindo cada vez mais em desuso, né? E a gente que é apaixonado pela técnica não quer que isso aconteça. Não, eu acho isso muito importante. Eu acho que todas as técnicas são válidas. E a melhor técnica que existe é aquela que o cirurgião domina. Qual é o problema? É quando você conhece só uma. Então, a esterectomia via abdominal, ela perdeu o lugar no mundo? Claro que não. Tá? A gente pode usar a vaginal, a laparoscópica, a robótica, vai chegar num ponto, em alguns casos, onde a única saída é a via abdominal. Então, se a gente fosse estabelecer qual a melhor técnica, como você falou, o padrão ouro é a esterectomia vaginal. E por quê? É considerado uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação do paciente é muito melhor, a chance embora as pessoas falem assim, nossa, mas será que eu não vou lesar mais bexiga? Será que eu não vou lesar mais intestino se eu fizer a cirurgia via vaginal? Na verdade, não. Quando você domina a técnica, a chance ela é menor. E não é o Dr. Norberto que está falando. Quando a gente vai ver os estudos, a gente ganha uma comparação, principalmente da vaginal com a abdominal, a gente vai ver que a abdominal tem mais complicações. O pós-operatório é pior. Se você pensar na vaginal, qual estrutura que a gente vai seccionar e vai estruturar ali que pode causar dor? A cúpula, que nem causa tanta dor assim. Na abdominal, a gente vai estar seccionando e vai estar estruturando, muitas vezes muscular e principalmente a polineurose, que é o que mais causa dor no paciente. A gente tem uma chance praticamente nula de ter uma hérnia depois de uma cirurgia vaginal. A chance é de 0,1% de você fazer uma hérnia pela cúpula. Então, a vantagem sobre a esterectomia abdominal é muito grande, né? Claro, se você não sabe, poxa, você não vai fazer. Mas se você conhece as duas, depois que você conhece a esterectomia vaginal, você vai ver que realmente
ela é muito mais fácil e, para paciente, principalmente, a esterectomia vaginal é muito melhor. E se a gente comparasse a esterectomia vaginal com a cirurgia laparoscópica? Poxa, a cirurgia laparoscópica é muito legal, você tem um laparoscópio, é muito bacana, você está vendo tudo, realmente é muito legal. Eu acho que o principal problema da cirurgia laparoscópica, na verdade, dois problemas. Primeiro, você tem que ter um laparoscópio e você tem que ter um aparelho de qualidade. Então, dificilmente uma cidade pequena vai ter um laparoscópio à disposição. Um segundo problema é que a curva de aprendizado da laparoscopia ela é muito maior do que a da cirurgia vaginal. Tá? Para quem tem uma boa noção de anatomia, para quem conhece bem a esterectomia abdominal, na verdade a vaginal é igual, só que ao contrário, e não precisa fechar a pele depois. Quando você começa na laparoscopia, eu fiquei 10 anos afastado de laparoscopia, estou voltando agora, tudo é muito diferente. Então, a curva de aprendizado é muito maior. Um equipamento de laparoscopia, e não vamos falar de um equipamento dos melhores, mas um equipamento bom, que dê para você fazer uma cirurgia legal, justa, você não vai conseguir esse equipamento por menos do que 100 mil reais. Então, isso impossibilita para muitos lugares. Uma caixa de esterectomia vaginal, com 4 mil você compra. E você vai usar ela por anos, se você tiver os devidos cuidados. Porque são materiais cirúrgicos, os equipamentos, os materiais que são próprios da esterectomia vaginal, uma válvula de Alvar, ou então a válvula de peso, é uma válvula. Você vai comprar uma e quando você aposentar aos 80 anos, ela vai estar lá do mesmo jeito, ela é feita de aço inoxidável. Os braces, a mesma coisa. Você vai usar ali as pinças de clamp, elas têm uma meia-vida também, claro, mas que são de alguns anos, então não tem nem comparação. O custo para você poder fazer uma esterectomia vaginal com a laparoscópica. A laparoscópica é legal? Muito, tá? Não tem a menor dúvida, mas nem todo lugar tem, nem todo médico está habilitado. O Roger e o Chico têm uma experiência muito grande na laparoscopia. E eu estou aprendendo com eles lá, né? Aproveitando da experiência deles. Então, mas a gente está no hospital onde tem o equipamento, onde se você precisar de uma tesoura ultrassônica, você tem à disposição. Isso não é tão fácil assim, principalmente pelo SUS, que é de onde vem a grande maioria das cirurgias. Então, a laparoscopia também é uma cirurgia minimamente invasiva. A laparoscopia também dá um bom pós-operatório para paciente, mas eu acho que a gente esbarra nesses dois pontos. Primeiro, você tem que ter o aparelho, e segundo, a curva de aprendizado é muito grande, e isso inviabiliza principalmente para os pacientes do SUS. O que você acha sobre isso, Roger? Você que é um laparoscopista. Bom, eu acho que um ponto muito importante aí é do tempo nosso tempo, né? A cirurgia vaginal é uma cirurgia muito prática, né? Começando que você já, como você disse, você já economiza um passo, que é abrir e fechar a parede abdominal. Que a cúpula você já abriria e fecharia na abdominal, na vaginal, então você já tem um passo a menos, né? É um procedimento muito mais prático. Você demanda menos cuidado no pós-operatório, é uma paciente que dificilmente tem chance de instabilizar, ficar algum sangramento que você não viu, é mais visível. Você tem menos necessidade de internação, então uma paciente que você dá alta com 24 horas com tranquilidade, você não precisa... Vai lá um dia, tira a sonda, passa toda a medicação para via oral, depois dá alta no outro dia, então 2 dias, né? Uma paciente que precisa menos de você no pós-operatório, né? Porque tem menos dor. Então, para o médico é uma técnica, na minha opinião, muito econômica, de tempo,
entendeu? Porque não ocupa o tempo dele o procedimento, né? A laparoscopia, por exemplo, é uma cirurgia que a preparação da paciente quase demora mais do que o procedimento, né? Então, porque tem toda a questão da anestesia, de colocar, posicionar, colocar a aparelhagem e tal. Então, é um procedimento que você não consegue marcar 2 procedimentos no mesmo período do dia, né? Se facilitar, se o centro cirúrgico estiver disponível, você faz 3, 4, 5 estereia vaginal no mesmo período, né? Os pacientes, é muito rápido o procedimento, né? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho bem importante a gente conversar aqui, você já deve ter presenciado isso, é que a gente não dominar as técnicas cirúrgicas para paciente é muito ruim, porque muitas vezes a paciente quer fazer cirurgia com você, né? Mas lá, tá anos com você, fez as 2 cesáreas com você, tratou, e aí precisou fazer uma esterectomia. Poxa, eu como bom profissional médico, sei que a melhor técnica para esse paciente é a esterectomia vaginal, mas eu não domino a técnica. Poxa, vou encaminhar para um colega que eu confio, mas, poxa, aquela paciente confia em mim, né? Então, eu acho que é importante que o médico domine, né, o cirurgião domine a técnica justamente para você poder proporcionar para a sua paciente a tranquilidade dela continuar o tratamento com você, né? E também você poder oferecer o que você sabe que é o melhor para ela, porque a paciente muitas vezes vai confiar no que você disse, porque ela é sua paciente há bastante tempo, né? Então, você poder propiciar isso para ela, falar, olha, essa é a melhor técnica, e por isso que a gente vai executar, né? Então, é bem legal isso. E hoje a gente tem recebido, na verdade, cada vez mais pacientes de colegas que vêm para fazer o procedimento porque o colega não domina a técnica. Legal, confia em você, muitas vezes entra com você, você faz o cara junto. Poxa, mas, né, esse vínculo ali da paciente, de repente, pode ficar um pouquinho até meio abalado. Então, eu acho importante para o ginecologista dominar a esterectomia nas mais variáveis vias, porque é uma cirurgia que a gente sempre vai realizar, né? E a gente tem que poder oferecer isso para o paciente. Eu acho que isso é muito importante, né? Você conhecer todas as técnicas. De repente você fala assim, olha, não, eu sei fazer, eu domino a esterectomia vaginal, mas eu prefiro abdominal por algum motivo. Ninguém questiona isso. A escolha da via cirúrgica sempre é do cirurgião. Mas eu acho que, como você disse, é muito importante que você conheça todas as técnicas e as vias, justamente para você poder oferecer o melhor para o seu paciente. Então, se você entra lá num site leigo e a paciente olha lá e fala assim, não, a melhor escolha para as esterectomias é a via vaginal. E isso realmente o é, não tem uma dúvida sobre isso. E você chega para o Dr. Norberto e fala assim, nossa, Dr. Norberto, eu li na internet que a esterectomia vaginal é a melhor via. É verdade? Aí você vai falar assim, mas eu não faço. Então fica uma coisa ruim, né? Claro que eu não sei fazer tudo. Eu não faço ultrassom, por exemplo. Hoje me fizeram uma pergunta sobre como é feito o cálculo da idade gestacional pelo comprimento do fêmur. Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é o computador lá que calcula isso, eu não faço ultrassom. Mas essas cirurgias como esterectomia, elas fazem parte da rotina do ginecologista. Eu escolhi não fazer ultrassom. Tá? Desde o começo eu nunca gostei, mas eu escolhi ser cirurgião. Então eu preciso conhecer todas as técnicas para poder oferecer o melhor para o paciente. E quando você começa a conhecer a esterectomia vaginal, você vai ver que as facilidades que ela te dá para você, como cirurgião, também são muito grandes. Né? Ela não é boa somente para a paciente. Não é só a paciente que ganha com isso. Uma coisa que você falou é tempo. Você vai fazer uma laparoscopia, você não consegue deixar a paciente pronta para operar antes do que uns 30, 40 minutos. Como falou, posiciona, arruma a perneira, intuba, anestesia,
e você vai perder bastante tempo. Então, isso ganha muito no tempo de internação da paciente. E quando você começa a fazer, você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Por exemplo, eu sempre falo de sangramento, que quem não opera, quem não faz, sempre pergunta. Mas e se sangrar? Gente, o sangramento na esterectomia vaginal, ele é muito fácil de ser contido. É Porque o você mais deixa fácil, dois... né? É o mais fácil, você deixa dois reparos, um no paramétrio e o outro ali no ligamento ovariano lá em cima, e não tem nenhum lugar que possa sangrar que não seja entre esses dois. Não existe nenhum ponto que vai sangrar que não seja ali. Por quê? Porque foi o único lugar que você seccionou. Eu não lembro até hoje de ter precisado converter nenhuma cirurgia para abdominal. Claro que eu já converti, mais ou menos aí de 2 a 5% das esterectomias vaginais são convertidas, mas eu não lembro por sangramento. Eu sempre consegui fazer via vaginal. Então, eu acho que é muito importante para você conhecer a técnica, principalmente se você tem consciência que é o melhor para o seu paciente. Mas a abdominal não tem lugar? Claro que tem. E vai ter sempre. Sim. Porque existe contraindicação para esterectomia via vaginal. Quando eu operava em Paranavaí, lá em 2002, 2003, existia um negócio que chamava One Kilo Group. Então, era um grupo que você fazia esterectomia vaginal, você mandava para anátomo patológico. Se você tivesse provado que você tirou via vaginal, você entrava com uma lista. É uma coisa totalmente narcisista, sem nenhum tipo de objetivo, mas eu já tirei útero de 1.100 centímetros cúbicos. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Dá para fazer? Dá para fazer, dependendo das características do útero. Mas não vale a pena, você perde muito tempo, tem que ficar morcelando, não vale a pena. Então, Sim. volume uterino é uma indicação para você fazer abdominal. Uma outra coisa que eu acho mais importante do que o volume uterino é o formato do útero. Quando Hum. vem no ultrassom aquele útero em bola de canhão, pode esquecer, você não vai fazer vaginal. Por que não vai fazer vaginal? Porque para você fazer vaginal, você precisa conseguir fazer uma coisa: pinçar os vasos uterinos. Quando você tem aquele útero em bola de canhão, você não consegue acesso via É. vaginal. Você pode ser bom, você pode ser um top dos tops. Não adianta, anatomicamente você não consegue chegar. Então, não tem jeito. E tudo que vale de contraindicação para esterectomia vaginal também vale para laparoscopia, exceto aderências. Se você pega uma paciente que teve doença inflamatória pélvica, que teve endometriose, que teve alguma infecção abdominal, que você sabe que vai estar muito aderido, poxa, eu já sofri, hein? Já sofri, porque forma umas aderências grandes, às vezes com parede, às vezes com alça, e já levei intestino nisso daí. As complicações acontecem em todas as vias. Se você quer operar para não ter complicação, vai fazer outra coisa da sua vida, você não está no lugar certo. Se você opera, você vai ter complicação. Ah, doutor Norberto, você já teve lesão de bexiga? Já. Já teve fístula? Já. Intestinal? Também. Todas as complicações eu já tive. Por quê? Porque eu tenho mais de 3.000 cirurgias, eu acho que um pouco mais de 4.000. Então eu já tive todas as complicações. E isso a gente vai ensinar também. Que a complicação faz parte da cirurgia. Você tem que se aprimorar cada vez mais para que você diminua cada vez mais isso daí. Mas assim, uma coisa que é importantíssima, você tem que identificar essa complicação. Isso você vai aprender no curso, que nós vamos pegar muito no seu pé. Então, como a gente está falando, a esterectomia via abdominal sempre vai ter o lugar dela, mas sempre vai ser o terceiro lugar. Na verdade, ela, embora seja a mais feita no Brasil hoje, eu acredito que nos Estados Unidos também, a esterectomia via abdominal deveria ficar para as exceções, para aqueles casos onde a, a vaginal e a laparoscópica
não foram possíveis. E por que as pessoas fazem muito mais abdominal? Porque elas não conhecem a técnica da cirurgia vaginal. Mas isso acabou, porque agora temos nós aqui, Dr. Roger, Dr. Francisco, Dr. Norberto, e nós vamos ensinar para vocês da melhor maneira possível. Eu queria falar duas coisas, assim, você estava falando aí sobre aderência, né? Então, uma outra possibilidade da gente, né, escapar um pouquinho da estereia abdominal, diminuir as indicações, é a vaginal videoassistida, né? Que seria uma opção, aquele útero que, de repente, você examina e aí você sente que está meio aderido à parede, quando você faz ali o exame do colo, você vê que a parede vem. Aí essa paciente, de repente, é candidata a você fazer uma cirurgia videoassistida, que seria uma opção, né? Menos invasiva para a paciente. Mas outra coisa que eu acho importante da vaginal, assim, talvez para mim, na prática clínica, quando eu falo da praticidade, as pacientes que são candidatas a algum outro procedimento ginecológico, né? Então, paciente de prolapso, que de repente tem indicação da esterectomia, né? Que você não vai preservar aquele útero, ou mesmo a paciente ali com uma incontinência, e aí, poxa, você vai começar pela via vaginal, e aí você já está ali, né? Por que mudar paciente de posição para pensar numa incisão abdominal? A paciente ali que tem essas distopias genitais é uma paciente que é importante você conhecer a técnica, né? Porque é muito mais prático, fácil, em todo sentido, né? Porque é uma prática comum, o paciente precisa da esterectomia pelo motivo que for, uma miomatose, uma adenomiose, seja o motivo que for, ela tem uma incontinência, ela tem uma distopia, e a gente resolve isso pela mesma via, né? Porque, como você disse, eu já fui ajudar colega que ele fazia esterectomia abdominal, e depois eu ia lá para fazer o sling, né? E por quê? Porque era um cirurgião que ele não conhece, e o pior, que é um cara que é do meu círculo de amizade, eu falei assim, vem aqui operar comigo, eu ensino você de graça, você senta aqui do meu lado, me auxilia. Norberto, eu não quero aprender. Pronto, não quer aprender, não quer aprender. Paciência, né? Continua me chamando, melhor. Eu tenho meus boletins para pagar lá também. Mas, poxa, se você pode fazer, você deve fazer, você deve oferecer o melhor. E a esterectomia vaginal é extremamente simples. Se você pensar anatomicamente, a via vaginal deveria ser a via de escolha, tá? Você não precisa abrir pele, aponeurose, músculo, nada disso. E por um tempo houve um boom das cirurgias vaginais, e de algum tempo para cá elas estão diminuindo, e eu acharia muito legal se elas estivessem diminuindo, porque todo hospital tivesse um laparoscópio e todo médico estivesse fazendo as esterectomias por laparoscopia. Infelizmente, não é a verdade isso. A cirurgia vaginal ela tem diminuído por falta de treinamento, principalmente nas residências médicas. A gente tem mais contato com as escolas aqui próximas, então a gente vê que quem realmente ensinava saiu da escola, seja a gente está aqui mais próximo de Londrina e Maringá, os residentes saem sem conhecimentos básicos, até mesmo da anatomia, então fica muito complicado. E o nosso propósito é esse, o nosso objetivo é transformar a esterectomia via vaginal em uma coisa simples. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de um curso online, onde você vai ter as noções de anatomia, de material, de técnicas cirúrgicas. Nós vamos oferecer lives, tira dúvida, nós vamos ter grupos no Telegram,
onde a gente vai postar a cirurgia, a gente vai tirar dúvidas de vocês, e nós vamos ter também nós vamos oferecer a oportunidade de vocês virem operar com a gente. Você vai estar em campo, auxiliando as cirurgias, vendo in loco ali como funciona a histerectomia vaginal, e você vai descobrir que, na verdade, o bicho de 7 cabeças é um gatinho, e um gatinho manso ainda. É só você saber, é só você dominar ele, não tem nenhum grande segredo. Norberto, você estava falando e eu estava pensando aqui, né? É importante essa iniciativa desses cursos, né? Porque, na verdade, vamos pensar que, assim, o pessoal que estava mais tempo nas universidades saiu, aí a gente teve esse ato aí de treinamento cirúrgico que mais ou menos 10, 12 anos. Então, hoje, apesar de a gente ter uma série de profissionais extremamente capacitados no meio médico, a esterectomia vaginal, que há um tempo atrás não deixou de ser um diferencial, que todo mundo, né, já tinha domínio da técnica, voltou a ser um diferencial profissional, né? Então, hoje, o médico que opera, né, vaginal é um médico que tem um diferencial, porque mesmo os colegas que são muito bons, às vezes até bons em cirurgia, não dominam mais a técnica. E mesmo os colegas que agora estão entrando nas universidades, também não dominam a técnica. Então, acaba que isso vai perpetuando, né? Sim. E sempre vai ter espaço. A partir de setembro, eu e o Roger, a gente começa uma pós-graduação em cirurgia robótica. E eu quero muito exercer cirurgia robótica. Mas eu não vou deixar de fazer esterectomia vaginal. Eu não vou deixar de fazer as periodoncias, por exemplo. Eu não vou deixar de fazer o sling. Por quê? Porque dificilmente o robô vai substituir esse tipo de cirurgia. E existe um problema de custo, de acessibilidade, de tudo isso. Então, o que a gente quer? A gente quer levar para você a melhor técnica para a realização da esterectomia, que pode ser associada, e brevemente a gente vai ter o curso disso também, com as técnicas para tratamento da incontinência urinária, que pode ser associada com as técnicas para o tratamento das distopias, tudo pela mesma via, sem você precisar usar abdominal para uma e depois trocar todos os tampos, trocar paramentação, fazer tudo isso, muda a posição da paciente. Não, você vai aprender a fazer tudo junto, tudo de uma vez. E você vai aprender? Vai. Eu acho que também a parte financeira, sabe? Eu sempre fico pensando nisso, porque a cirurgia, se for parar para pensar, é a cirurgia de menor custo de material, né? Uma cirurgia que vai menos material, menos tempo de internação. Então, é uma cirurgia que, ao mesmo tempo, você pode valorizar essa técnica como um diferencial e cobrar um valor que você acha justo por essa técnica que você domina, sem que o custo fique tão grande para a paciente, porque o custo hospitalar e de medicação é menor. Então, é uma cirurgia que você consegue valorizar muito o teu trabalho, né? Então, eu acho importante isso. Não, eu acho que isso, todo mundo aqui é profissional. Então, se você pode ganhar mais, e se você pode economizar para o hospital, e principalmente para a paciente, por que não fazer? Né? E no nosso curso a gente fala sobre tudo isso, até mesmo sobre a parte legal da coisa, sobre medicina defensiva. Para quem conhecer vai ver que realmente é o melhor curso do Brasil, sem desmerecer nenhum outro, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido com os dois melhores, mas, poxa, nós vamos fazer o melhor curso. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida, também não. Senão a gente nem estava aqui na quinta-feira com frio do caramba, que está muito frio aqui nesse caramba, mas a gente está aqui porque a gente precisa levar isso para vocês.
conheçam a Impacto, conheçam quem é o Dr. Norberto, conheçam quem é o Dr. Roger, conheçam quem é o Dr. Francisco, veja a proposta do curso e você vai ver que o investimento na sua carreira que você vai ter que fazer é muito baixo perto do que você pode ganhar com isso. A gente só tem coisa boa para oferecer, não tem como fugir disso. Sim. Amigo. Roger, a gente está aí com o tempo estourando, né? Sim, sim. Mais uma vez, é sempre muito bom falar com vocês aí. E sábado de manhã tem cirurgia. E amanhã estou fazendo a minha Vamos lá. mudança. Vamos Amanhã operar. a minha mudança está uma bagunça. Nem roupa eu tenho aqui, está tudo dentro das malas já. Roger, muito obrigado. Para você que está assistindo a gente, conheça a Impacto, conheça a esterectomia vaginal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse investimento em você e do aprendizado que você vai ganhar. Sem dúvida. Grande abraço, então, Norberto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.